Fala, povo arretado, tudo em riba? No vídeo de hoje nós vamos resolver as questões do vestibular da UES 2021.1. A resolução será completa, referente à prova do gabarito 1, mas se você quiser alguma questão em específico, eu vou deixar a minutagem aí na descrição do vídeo. É só você clicar lá e ir para a questão que você deseja, tá certo? Mas antes, se você não é inscrito ainda neste canal, já clica no botão, se inscreve, deixa aquele like se você gostar das resoluções e compartilha com seus amigos que fizeram a prova da UES 2021.1 ou aqueles que estão estudando aí para os próximos vestibulares. Então, roda a vinheta! Questão 13. A turma 2 do Colégio São Bento tem ao todo 28 alunos, cujas idades variam entre 9, 10 e 11 anos. Sabendo que 3/4 dos alunos têm menos de 11 anos de idade e que 5/7 dos alunos têm mais de 9 anos de idade, é correto afirmar que o número de alunos com 10 anos de idade é item A, 13, item B, 11, item C, 14, item D, 12. Bem, pessoal, essa questão ela fala então sobre um problema de conjuntos. A gente tem as informações aqui para encontrar a quantidade de alunos que tem menos de 11 anos, a quantidade de alunos que tem mais de 9 anos, e nós podemos encontrar a interseção entre essa quantidade aí. Quem tem mais de 9 e menos de 11, a interseção vai ser, portanto, 10 anos. Então, vamos lá. Vamos primeiramente encontrar a quantidade de alunos que tem menos de 11 anos. Então, para quem tem menos de 11 anos, o cálculo é 3/4 do total de alunos, que é 28, e isso aqui vai me dar o total de alunos que tem menos de 11 anos. Aqui eu posso simplificar 28 com 4, que vai dar 7, e 3 vezes 7 vai dar 21. Então, ao todo, nessa escola tem 21 alunos que têm menos de 11 anos. Já para a quantidade de alunos que têm mais de 9 anos, o cálculo vai ser 5/7 do total de alunos, que são 28. Isso aqui vai me dar o total de alunos que têm mais de 9 anos. Nós vamos simplificar 28 por 7, que vai restar 4. 5 vezes 4 vai dar 20. Então, nós temos 21 alunos que têm menos de 11 anos e nós temos 20 alunos que têm mais de 9 anos. Vamos utilizar aqui o diagrama de Venn para resolver esse problema? Muito bem, então pessoal, nós temos aqui 21 alunos que têm menos de 11 anos, ou seja, eles têm 9 e 10 anos. Olha aqui o conjunto que representa essa quantidade de estudantes aí. Nós temos aqui um conjunto que tem o pessoal com 9 anos e o pessoal com 10 anos, tá? Nós temos 20 alunos que têm mais de 9 anos, ou seja, são aqueles alunos que têm 10 anos e 11 anos. Percebam que a interseção desses dois diagramas são exatamente os alunos que têm 10 anos. Então, como é essa quantidade que nós queremos saber, eu vou chamar isso aqui de x e nós vamos preencher o diagrama para poder resolver. Esse conjunto aqui, como eu falei, é a quantidade de estudantes que tem 9 e 10 anos, ou seja, menor do que 11 anos. Nós já vimos que é 21, então aqui, nesse espaço aqui do diagrama, eu vou colocar 21 menos x. Eu já coloquei esse x aqui no meio, né? Portanto, eu tenho que dar o desconto aqui nesse valor que eu vou acrescentar. Do mesmo jeito, do outro lado, eu sei que tem 20 alunos que têm mais de 9 anos, ou seja, nessa região aqui do diagrama, eu vou colocar 20 menos x. Muito bem, nós sabemos que o total de estudantes desse diagrama corresponde ao total de estudantes da escola. Então, se eu somar todos esses termos aqui, todas essas parcelas, nós vamos ter o total de estudantes. Então vai ficar o seguinte, 21 menos x, que é o primeiro termo, mais o segundo termo, que é x, mais o terceiro termo, que é 20 menos x, isso aqui dá o total de estudantes que nós temos na questão, 28 alunos. Agora é só resolver. Eu vou simplificar, menos x com mais x, já que eles se anulam. 21 somado com 20 vai dar 41, menos x igual a 28.
Vamos passar esse menos x para o lado direito da igualdade e esse 28 para o lado esquerdo. Então vai ficar 41 menos 28 igual a x. 41 menos 28 vai dar exatamente 13. Então 13 é igual a x, portanto o item correto dessa questão é o item A. Morreu Maria Preá. Questão 14. Considere as matrizes reais M e N. Se o determinante de N é igual a 2 e o determinante de N é igual a 1, então o produto A vezes B pode ser igual a item A, menos 1 ou 2, item B, 1 ou menos 2, item C, menos 1 ou menos 2, item D, 1 ou 2. Muito bem. Então, vamos escrever aqui nossas matrizes. A matriz M, que é constituída pelos termos A ao quadrado, B e B ao quadrado, de modo que o determinante dessa matriz ela vai resultar em 2. Fazendo o cálculo do determinante, nós vamos ter então A vezes B ao quadrado resulta em A vezes B ao quadrado, diagonal principal, e a diagonal secundária, eu vou colocar aqui de preto, ó, vai ser B vezes A elevado ao quadrado. Mas eu tenho que lembrar que no caso da diagonal secundária, inverte-se o sinal do resultado do produto. Então aqui nós vamos ter B vezes A elevado ao quadrado, vai dar BA ao quadrado, porém está positivo, então eu vou colocar ele negativo. Isso aqui tem que ser igual a 2. Ok, não tem mais o que se fazer, deixa essa informaçãozinha guardada aqui por enquanto. Próximo determinante, nós temos aqui a matriz com os termos A, 1 e A. 1, A vezes B e 0. B, 0 e B de novo, na qual o determinante vai ser igual a 2. Como aqui nós temos uma matriz 3 por 3, né? Vou utilizar aqui a regra de Sarrus, tá? Vou repetir a primeira e a segunda coluna. Então vai ficar A, 1 e A, repetindo a segunda coluna. 1, A vezes B e 0. E agora sim a gente fecha aqui a matriz, cujo determinante vai ser igual a 1. Vamos lá, calculando diagonal principal. Na diagonal principal nós vamos ter B vezes 1 é B, B vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0, 0 vezes A é 0 também. A vezes AB é A ao quadrado vezes B. A ao quadrado vezes B de novo, nós vamos ter então A ao quadrado, B ao quadrado. Todos esses termos aqui são resultados da diagonal principal, portanto mantém o sinal na qual foi resultado aí. Agora vamos encontrar a diagonal secundária. Nas diagonais secundárias nós vamos ter então B vezes AB vai dar AB ao quadrado, vezes A novamente vai dar A ao quadrado, B ao quadrado. Como é diagonal secundária, esse sinal vai ser negativo, inverte o sinal do resultado. A vezes 0 é 0, e 1 vezes 1 é 1, vezes B dá B. Mas como é diagonal secundária, eu tenho que inverter o sinal, então aqui vai ficar menos B. De modo que, somando todos esses resultados, o resultado do determinante é igual a 1. Portanto, menos A ao quadrado, B ao quadrado, menos B mais A ao quadrado, B ao quadrado. Isso aqui tem que dar igual a 1. Claro, eu não coloquei os zeros aqui, porque o zero na adição é elemento neutro, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, gente, ó, esse primeiro termo aqui se cancela com este segundo termo. Portanto, nós acabamos de descobrir que o nosso coeficiente B é igual a menos 1.
Ok, se nós encontramos o coeficiente B, a gente pode encontrar quem é o coeficiente A voltando para essa primeira igualdade que nós encontramos e assim vamos conhecer o A e o B e fazer o produto deles, que é o que a questão quer saber. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu continuar bem aqui. Substituindo esse valor B nesta primeira equação, nós vamos ter o seguinte. A multiplicado com menos 1 elevado ao quadrado menos 1 vezes A ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a 2. De modo que menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. 1 vezes A vai ser A. Menos vezes menos vai dar mais. Mais 1 vezes A elevado ao quadrado é A elevado ao quadrado. Temos aqui uma equação do segundo grau, né? Então já vou pegar esse número 2 e trazer ele para o lado esquerdo da igualdade. Tá positivo, ele vem negativo, então isso aqui é igual a 0. Aplica-se a fórmula de Bhaskara para determinar então quem são as raízes desta equação. Aplicando aqui o delta. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores, nós vamos ter que o delta ele é igual a... O b aqui, pessoal, ó, é o número 1, tá? Multiplicando a letra A. Então vai ficar 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes A. O número A também é o número 1, tá? Multiplicando o A elevado ao quadrado, ele está oculto ali, vezes a letra C, que é o número menos 2. Então nós vamos ficar com delta igual a 1 elevado ao quadrado, que vai dar 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2 vai dar 8. Portanto, o nosso delta aqui ele vai ser igual a 9. Aplicando, então, o restante da fórmula de Bhaskara, nós costumamos fazer o x' e o x duas linhas, né? Mas como aqui nesta equação nós não temos x, nós temos A, eu vou chamar de A' e A duas linhas, ok? Cuidado para não confundir aqui com o A do coeficiente. Então, ó, o nosso A ele vai ser menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. Aplicando, então, os coeficientes, nós vamos ter que o nosso A' ele vai ser menos o B nós já sabemos que vale 1, mais raiz quadrada do delta, que é 9, sobre 2 vezes A, o A vale 1. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar menos 1 mais 3, que é o resultado da raiz de 9, sobre 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, isso aqui vai dar menos 1 com mais 3 vai dar 2 positivo, 2 dividido para 2 vai dar 1. O cálculo do A2, que eu vou colocar bem aqui, ele vai ser o mesmo termo daqui de baixo, só que com o sinal da raiz negativo. Então vai ficar, gente, menos 1, menos 3 dividido por 2. Menos 1 com menos 3 dá menos 4, menos 4 dividido para 2 vai dar menos 2. Portanto, o nosso coeficiente A ou vai ser o número 1 ou vai ser o número menos 2. Então nós temos duas possibilidades aqui para o produto AB. Vou colocar nesse canto aqui que é onde tem espaço. Então, vindo para cá, nós vamos ter o seguinte. A vezes B ele vai ser igual a 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1, ou ele vai ser menos 2 multiplicado com menos 1, que vai dar 2. Então, o produto A vezes B ou é menos 1 ou é 2. Essas informações estão no item A. Morreu Maria Preá. Questão 15. Uma das diagonais de um trapézio retângulo o decompõe em 2 triângulos, sendo um deles equilátero, cuja medida do lado é 24 centímetros. Assim, é correto dizer que a medida da área do trapézio em centímetros quadrados é: item A, 126 raiz de 3, item B, 216 raiz de 3,
Item C, 261, raiz de 3, ou item D, 612, raiz de 3. Nota: um trapézio retângulo é um trapézio no qual dois de seus ângulos internos são retos. Muito bem, pessoal, nós temos então um problema aqui de geometria plana. E como é de costume da UES, ela não traz o desenho nas questões. Não é comum vir desenhado aí nos problemas de geometria plana, tá? Então, vamos fazer o desenho para facilitar a nossa visualização. Muito bem, então aqui nós temos o nosso trapézio retângulo, cujo dois ângulos aqui são iguais a 90 graus. O de cima vale 90, este aqui de baixo também vale 90. E ela fala que a diagonal, uma das diagonais, né, do trapézio, ela forma aqui, ó, um triângulo equilátero. Vamos lembrar, triângulo equilátero são aqueles triângulos que têm três lados iguais. Se tem três lados iguais, os ângulos também são iguais. Tá certo? Portanto, vou dizer a vocês que esse ângulo aqui ele vale 60 graus. Esse aqui também vale 60. Esse aqui também vale 60. Como eu falei para vocês, esse ângulo daqui do trapézio, ó, ele é 90 graus, eu já tenho 60, então para fechar 90 aqui, eu tenho então que completar com o 30 graus. E olhando para este triângulo aqui, pessoal, ó, nós temos um triângulo retângulo com os ângulos 90, 30, só está faltando então aqui, ó, para fechar 180, o ângulo de 60 graus. Além disso, a questão me falou que a diagonal, ela mede 24 centímetros. Quem é a nossa diagonal? É essa medida aqui, ó. Então, ela vale 24 centímetros. Ok. Esse problema, ele é bem tranquilo de se resolver se você lembrar o que é o triângulo Papé-Pio. O que é o triângulo Papé-Pio, professor? É este triângulo que eu vou colocar para vocês agora. Pronto, esse aqui então é o triângulo Papé-Pio. Professor, por que triângulo Papé-Pio? Porque ele tem uns ângulos de 30, 60, 90, sem entrada, sem juros. Quem é daqui do Ceará vai entender o trocadilho, né? E o que é que tem de especial, pessoal, neste triângulo aqui? O que tem de especial nele são as relações entre os lados. Sempre vai obedecer a essa proporção aqui, ó. X, 2x e x raiz de 3. Se você descobrir quem é o x, você consegue descobrir quem são todos os lados deste triângulo. Professor, sempre vai ser essa relação? Sempre. Só tomem cuidado para não confundir aqui, ó, quem é o x e o x raiz de 3. A posição deles, na verdade, né? O x, pessoal, sempre é o menor lado, portanto, ele sempre tem que estar oposto ao ângulo de 30 graus. O x raiz de 3, ele é a medida intermediária, então ele tem que ficar sempre oposto a 60 graus. E o 2x é sempre o maior lado, portanto ele tem que ficar oposto ao maior ângulo, que é de 90 graus. Ou seja, o 2x sempre vai ser a hipotenusa e o x sempre vai ser o menor cateto. Aí o x raiz de 3 é o intermediário entre eles dois, ok? E percebam o seguinte... Esse triângulo aqui do nosso problema é exatamente este triângulo, só que ele está com a ponta dele de 30 graus aqui, ó, virado para baixo, mas é o mesmo triângulo. Ou seja, esse 24 centímetros, ele é a medida da nossa hipotenusa. Lembram que eu falei que se eu descobrir quem é o x, eu consigo descobrir todos os lados? Esse 2x, na nossa questão, ele é igual a 24. Opa! Então é porque o x vale 12. Bem fácil de fazer essa conta, né? Deixa eu colocar bem aqui embaixo. Ó, o 2x, ele é igual a 24 centímetros. Passa esse 2 para o outro lado. 24 dividido para 2 vai ser igual a 12. Pronto. Se eu tenho que o meu x ele vale 12 centímetros, eu consigo todas as medidas. Quem vai ser essa medida aqui, ó, que corresponde a esta altura do nosso trapézio? Essa medida aqui vai ser 12 raiz de 3. Quanto vai ser a nossa base aqui, ó, que corresponde à nossa letra x? Nossa letra x vale 12. Pronto. Deixa eu colocar até aqui para nos ajudar no entendimento, ó. 12 centímetros é o valor do x e aqui vai ser 12 raiz de
3 centímetros. Temos todas as informações que nós precisamos para calcular a área desse trapézio. Lembrando que se aqui é 24 centímetros e nós temos um triângulo equilátero, aqui embaixo também é 24 centímetros e aqui também vale 24 centímetros. Ok? Acabou a questão. Como é que se calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio é calculado como sendo base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Quem é a base maior? Essa medida aqui, pessoal, ó, 24 centímetros. Vamos substituir. 24 centímetros mais. Quem é a base menor? Essa medida aqui de cima, 12. Quem é a altura? A altura vale 12 raiz de 3. Tudo isso sobre 2. 24 mais 12 vai dar 36. Então fica 36 multiplicado com... Vamos simplificar esse 12 com esse número 2 aqui? Simplificando, ó, 12 por 2, aqui sobra 6, né? Então aqui vai ficar 36 multiplicado com 6 vezes raiz de 3. 36 multiplicado com 6 vai dar 216. Então é 216 raiz de 3 centímetros quadrados. Morreu Maria Preá. Essa informação está no item B de bola. Questão 16. No plano com sistema de coordenadas cartesiana usual, a interseção dos gráficos das funções reais de variável real f de x igual a seno de x e g de x igual a cosseno de x são, para cada um dos números inteiros k, os pontos P com as coordenadas xk e yk. Então, os possíveis valores para yk são: item A, raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Item B, raiz de 2 sobre 3 e menos raiz de 2 sobre 3. Item C, raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Ou item D, raiz de 3 sobre 3 e menos raiz de 3 sobre 3. Muito bem, pessoal, questão bem tranquila aqui de função trigonométrica. A questão está perguntando quais são os possíveis valores da imagem da nossa função para que as funções sejam iguais, ou seja, para que f de x seja igual à função g de x. Quem é a nossa função f de x? A nossa função f de x é seno de x. E quem é a nossa função g de x? A nossa função g de x é cosseno de x. Tá legal? Aí eu pergunto, em quais situações o seno é igual ao cosseno? Quando o nosso ângulo for igual a 45 graus ou quando for múltiplos de 45, que nós vamos ter aí como sendo o resultado, né, desse seno e cosseno, raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2. Pronto, morreu Maria Preá. Portanto, aqui, gente, o item correto é o item A. Questão 17. Sejam f e g funções reais de variável real definida por f de x igual a 2 elevado a x e g de x igual a x elevado ao cubo. Se h igual a g ou f é a função composta de g com f, isto é, h de x é igual a g de f de x, então a expressão que define a função h elevado a menos 1, inversa da função h, é h menos 1 de x igual a, item A, 2 log de x sobre 3 na base 2, B, 3 vezes o log de x sobre 2 na base 3, item C, 1/2 do log de x na base 3, item D, 1/3 do log de x na base 2. Nota, se A e Z são números reais positivos e A diferente de 1, o logaritmo de z na base A é o logaritmo de z na base A. Muito bem, vamos lá então. Nós temos aqui a função f de x, onde ela é igual a 2 elevado a x. Nós também temos a função g de x, que é igual
a x elevado ao cubo. E a questão está falando sobre a função h de x, que é uma função composta. G composto de f, que é uma função composta. É você pegar uma função e escrever dentro da outra função. No caso aqui, nós vamos pegar a função f e vamos escrever dentro da função g. Aonde tiver x na função g, nós vamos colocar o formato da função f de x, tá? Depois disso, nós vamos encontrar a função inversa, porque é isso que a questão quer saber. Calcular a função inversa. E como é que se calcula a função inversa? Trocando a posição do x pelo y. Aonde tiver x nessa minha função, eu vou colocar a letra y. Aonde tiver y, eu vou colocar a letra x. Lembrando que o y ele é uma notação também para a função, ou f de x ou g de x. No caso aqui vai ser o h de x, nessa questão, tá? Isolou a letra h, você encontrou então quem é a função inversa. Vamos lá, vamos fazer com calma. H de x, ele vai ser a minha função g de x e dentro da função g de x eu vou colocar a função f de x. Portanto, ó, a minha função g de x, ela é x elevado ao cubo. Só que dentro desse x nós vamos colocar quem? 2 elevado a x. Então deixa eu escrever aqui, ó, 2 elevado a x. Portanto, a nossa função h de x, a nossa função composta, ela vai ser 2 elevado a x elevado ao cubo. Aqui nós podemos aplicar a propriedade potência, potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Então, a nossa função h de x, ela vai ser simplesmente 2 elevado a 3x. Ok? Encontramos a nossa função composta. Agora vamos fazer o cálculo da função inversa. Vamos determinar a função inversa. Esse h de x, como eu falei para vocês, ele pode ser chamado de y. E nós vamos trocar o y pela letra x e onde tem x nós vamos colocar a letra y. Portanto, vai ficar o seguinte, ó. Y igual a 2 elevado a 3x. E eu vou trocar de posição as nossas variáveis. Vai ficar x igual a 2 elevado a 3y, para que eu encontre, então, quem é a função inversa. Agora vamos resolver. Como nós temos aqui, pessoal, uma equação do tipo exponencial, se resolve igualando as potências com a mesma base ou utilizando o logaritmo. Como não tem como eu transformar esse x aqui, ó, numa potência de base 2, claro, eu vou ter que utilizar o logaritmo. Além disso, é muito fácil perceber isso porque a questão falou sobre o logaritmo, né, na nota. Não tem sentido ela falar de algo que não vai se utilizar na questão. Tá certo? Então vamos aplicar aqui o logaritmo. Aplicando o logaritmo dos dois lados da igualdade, vai ficar o seguinte. Log de x é igual a log de 2 elevado a 3y. Aplicando propriedade de logaritmo, vou aplicar a propriedade aqui, ó, do expoente. Esse expoente desce para frente do logaritmo, então vai ficar log de x igual a 3y vezes o log de 2. Como a nossa ideia é isolar a letra y, eu vou pegar esse log de 2, que está multiplicando esse termo, vou passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, gente, ó, log de x dividido por log de 2 é igual a 3y. Vamos lembrar que apesar de não aparecer aqui, ó, existe a base 10. Então eu tenho o logaritmo de x na base 10, vou colocar de vermelho aqui, ó, base 10 e aqui base 10, tá? Log de x na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Isso aqui, gente, é o resultado de uma mudança de base. Ao invés de eu escrever log de x na base 10 sobre log de 2 na base 10, eu posso simplesmente escrever log de x na base 2. Log de x na base 2, ok? Isso aqui, como eu falei, é o resultado de uma mudança de base. Eu estou mudando a base 10 aqui, ó, que está se repetindo, tanto no numerador quanto no denominador, nos dois logaritmos, a gente elimina ele e coloca como sendo a base o número 2. Isso aqui vai ser igual a 3y.
Para deixar o y perfeitamente isolado, é só pegar o 3 que está multiplicando, passa ele para o outro lado dividindo. Então vai ficar 1/3 do logaritmo de x na base 2. Isso aqui, ó, é igual a y. Opa, se eu conseguir isolar o y, é porque eu achei a minha função inversa. Logo, o h de menos 1, que representa aqui a função inversa de h, ela vai ser quem? Ela vai ser 1/3 do log de x na base 2. Morreu Maria Preá. Essa informação, portanto, está no item D de dado. Questão 18. Seja x, y, z um triângulo retângulo em y, cuja medida do cateto xy é igual a 6 centímetros. Se a perpendicular a xz, que contém o ponto médio M do cateto xy, intercepta xz no ponto P, e se a medida do segmento PM é igual a 1,5 centímetros, então a medida em centímetro do segmento MZ é igual a, item A, raiz de 21, item B, 2/3 da raiz de 21, item C, 2 raiz de 21, item D, raiz de 21 sobre 2. Mais um probleminha de geometria plana que caiu aqui nesse último vestibular. Portanto, vamos desenhar a figura para que fique mais fácil a nossa visualização. Muito bem, nós temos então aqui o desenho da figura que a questão está falando. Ponto M é o ponto médio do segmento XY. Portanto, pessoal, se o XY aqui vale 6 centímetros, essa medida XM vale 3 e a medida MY também vale 3. Além disso, a questão falou que o segmento MP ela é perpendicular ao lado XY. Se é perpendicular, é porque este ângulo aqui obrigatoriamente é um ângulo de 90 graus. E a questão quer saber quanto vale este segmento MZ. Vamos chamar ela aqui de letra Q. Ela tem uma medida Q. Então, na minha questão, eu quero calcular quanto vale esta medida Q. Para isso, nós vamos utilizar dois conceitos aqui nessa resolução. Nós vamos utilizar teorema de Pitágoras e nós vamos utilizar também semelhança de triângulos, tá? Aonde é que está a semelhança de triângulos? Notem que esse triângulo XNP, gente, ó, ele será semelhante ao triângulo XYZ. Como assim, professor? Por que eles são semelhantes? Notem que os dois triângulos têm dois ângulos de 90 graus. O pequeno tem um ângulo de 90 graus, o maior também tem um ângulo de 90 graus. São dois triângulos retângulos. Além disso, se você olhar para esse ângulo aqui, vamos chamar ele de alfa. Esse ângulo alfa, ele pertence tanto ao triângulo pequeno quanto ao triângulo grande. Ou seja, se esses dois triângulos têm dois ângulos iguais, isso por si só já me garante que eles são semelhantes. Tá certo? E por que eu vou trabalhar com essa semelhança em triângulos? Pelo seguinte, olhando para esse triângulo MYZ, se eu descobrir, gente, quanto vale essa medida aqui, ó, YZ, que eu vou chamar de K, tá bom? Vou chamar isso aqui de K. Se eu descobrir quem é esse K, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir quanto vale a letra Q. Tá certo? Isso aqui é a base, do nosso triângulo. Essa base, nós vamos já ver, ela vai estar associada com essa medida aqui, ó, que corresponde à base desse triângulo menor. A questão falou que isso aqui é 1,5. Eu vou chamar de 3 sobre 2, tá? Mas no final das contas é a mesma coisa. 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Só que eu não tenho essa altura aqui desse triângulo, ó. Essa altura aqui está associada com a altura do triângulo maior, né? Essa aqui eu tenho, que vale 6. Mas essa aqui eu não tenho, eu vou chamar de N. Então, pessoal, vamos começar a buscar esses valores. Vamos primeiro encontrar quem é o valor do N, para depois fazer uma semelhança de triângulos, descobrir quem é essa base aqui, ó, e por último aplicar o teorema de Pitágoras para determinar quem é a letra Q, que é o que nós queremos saber. Vamos lá com calma, passo a passo, que vai dar certo. Olhando somente para o triângulo XMP. Triângulo XMP. Olha só. Posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. 3 elevado ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a
Soma dos quadrados dos catetos. N elevado ao quadrado mais 3 meios elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar 9, 3 elevado ao quadrado vai dar 9, igual a n elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado vai dar 9, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Essa fração está somando, eu vou passá-la para o outro lado da igualdade subtraindo, então vai ficar 9 menos 9 sobre 4, que vai dar n ao quadrado. O resultado dessa subtração é 27 sobre 4. Portanto, n ao quadrado é igual a 27 sobre 4. Vamos passar esse quadrado para o outro lado como raiz quadrada e nós vamos descobrir que o n ele é a raiz quadrada de 27 sobre raiz quadrada de 4. Só que a raiz quadrada de 4 é 2. Beleza? Deixa essa informaçãozinha guardada aqui por enquanto e vamos ao próximo passo. Já que nós descobrimos quanto vale a letra N, podemos agora fazer a semelhança de triângulos para determinar quem vale a letra K. Portanto, nós vamos ter o seguinte: a altura do maior está para a base do maior, assim como a altura do menor está para a base do menor. Quem é a altura do triângulo maior? A altura do triângulo maior é tudo isso aqui, ó, 3 mais 3 que vai dar 6. Então deixa eu substituir, no lugar do H, eu vou colocar o número 6. Quem é a base do triângulo maior? A base, ó, é a letra K. Então deixa eu trocar aqui pela letra K, igual. A altura do triângulo menor. Lembrando aqui, pessoal, que o triângulo está um pouco inclinado, né? Então a altura, ó, é essa letra N, que nós acabamos de descobrir aqui. É raiz de 27 sobre 2. Sobre a base do menor. Quem é a base do menor? Ó, a base do menor é 3 sobre 2. Então aqui fica 3 sobre 2. Gente, do lado direito da igualdade, nós temos um denominador 2 e um denominador 2, tanto em cima quanto embaixo na fração. Então a gente pode, ó, simplificar. E aqui nós vamos multiplicar meio pelos extremos, ok? Então vai ficar o seguinte: K vezes a raiz de 27 é igual a 6 vezes 3, que foi o que sobrou aqui, né? 6 vezes 3 vai dar 18. Essa raiz de 27 está multiplicando a letra, vamos passar para o outro lado dividindo, e nós vamos descobrir que a letra K ela vai ser 18 sobre raiz de 27. Muito bem, estamos quase lá, só falta agora o último passo. Nós já sabemos quanto vale a letra K. Se nós temos essa altura, esse cateto aqui, ó, desse triângulo MYZ, nós temos a base, que é o outro cateto, né? Basta agora aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir quanto vale a hipotenusa, a letra Q. Portanto, vai ficar o seguinte: Q elevado ao quadrado é igual a 3 elevado ao quadrado mais 18 sobre raiz de 27 elevado ao quadrado. Q elevado ao quadrado continua sendo Q elevado ao quadrado, igual 3 ao quadrado vai dar 9, mais 18 elevado ao quadrado é 324, sobre raiz quadrada de 27 elevado ao quadrado, cancela a raiz com o quadrado, fica só 27. E olha que massa, 324 dividido por 17 dá um resultado inteiro. Isso aqui vai dar 9 mais 12, que é o resultado de 324 dividido por 27. 9 somado com 12 é 21. Então, Q elevado ao quadrado é igual a 21. Logo, a nossa letra Q ela vai ser a raiz quadrada de 21. Morreu Maria Preá. Essa informação ela está no item A. Portanto, o item A é o item correto. Questão 19. A razão entre as medidas das áreas de um triângulo equilátero, cuja medida do lado é igual a 1 cm, e a medida da área de um quadrado, cuja medida ao lado é também igual a 1 cm, é, item A, raiz de 3 sobre 2,
Item B, raiz de 3 sobre 3. Item C, raiz de 3 sobre 4. E o item D, raiz de 3 sobre 5. Questão muito fácil, pessoal, bem rápida de se fazer. Área de um triângulo equilátero é L elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E quem é a área de um quadrado? A área de um quadrado é L ao quadrado. Como os lados aqui é igual a 1 centímetro, a gente pode substituir esses lados aqui, ó, por 1 centímetro, tá? Tanto no triângulo quanto no quadrado. Substituindo cada uma dessas letras por 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Portanto, a área do triângulo aqui, ó, para essa medida vai ser raiz de 3 sobre 4. E a área do quadrado vai ser simplesmente 1 elevado ao quadrado, que vai dar 1. Como ele quer a razão entre as duas medidas, né, do triângulo pelo quadrado, portanto, nós vamos ter então que a razão, que eu vou chamar de letra R, vai ser a área do triângulo sobre a área do quadrado. Quem é a área do triângulo? Raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados, sobre a área do quadrado, que é 1 centímetro quadrado. Portanto, isso aqui vai simplesmente ser raiz de 3 sobre 4. Item correto é o item C de casa. Morreu Maria Preá. Questão 20. Seja W e V, respectivamente, os conjuntos das raízes no universo dos números complexos das equações x elevado ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0 e x elevado à quarta potência mais 13x ao quadrado mais 36 igual a 0. Se x é igual à união de W e V, então a soma dos quadrados dos elementos de x é igual a item A, 20, item B, menos 20, item C, 4i, item D, menos 4i. Nota: I é um número complexo cujo quadrado é igual a menos 1. Muito bem, pessoal. Então, esse problema aqui, ele envolve aí um pouco de equação do segundo grau, um pouco de polinômio e também um pouco de números complexos, tá? A ideia dessa questão é a gente encontrar essas raízes, encontrar cada uma delas, tanto da equação do segundo grau quanto do polinômio de quarto grau, encontre quem são essas raízes, eleva ao quadrado e resolve a soma delas, que é o que a questão quer saber. Então vamos lá, vamos começar pelo mais fácil, que é a equação do segundo grau. Na equação do segundo grau nós temos x elevado ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac, onde o coeficiente b ele é o número menos 2, é quem está multiplicando o x, então fica menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o número 1, vezes c, que é o número menos 1. Portanto, isso aqui vai ficar menos 2 elevado ao quadrado é 4 positivo. Menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes menos 1, menos com menos vai dar mais, e 4 vezes 1 vai dar 4. Portanto, o delta aqui ele vai ser igual a 8. Ok. Continuando a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Vamos descobrir quem é o nosso x' e quem é o nosso x duas linhas. Vou continuar bem aqui em cima. X' é igual a menos b, ou seja, menos 2, então fica menos 2, mais raiz quadrada do número 8 sobre 2 vezes a, que é o número 1. Então isso aqui vai ficar menos vezes menos vai dar mais 2, mais raiz de 8. Vamos fazer o seguinte, essa raiz de 8 aqui é a mesma coisa que 2 vezes 4. O 2 não tem raiz, mas o 4 tem. Então esse 4 sai da raiz, né? Raiz quadrada de 4 é o número 2, então isso aqui vai ficar 2 raiz de 2. Tudo bem? De novo,
Peguei o número 8, que é a mesma coisa que 2 vezes 4. Vou até colocar aqui, ó. 2 vezes 4. Esse 2 não tem raiz, mas o 4 tem. Raiz quadrada de 4, ó, é 2. Então fica 2 raiz de 2. Tudo isso sobre o número 2. Gente, esse 2 aqui, ó, ele está tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. Então, eu posso colocar ele em evidência. Portanto, x' vai ser 2 multiplicado com 1 mais raiz de 2. Tudo isso sobre o número 2. Agora a gente pode cancelar, ó, esse número 2 de cima com o número 2 de baixo. Portanto, o nosso x' ele vai ser 1 mais raiz de 2. Ok, para calcular o x duas linhas é o mesmo procedimento, só que ao invés de trabalhar com a raiz quadrada positiva, nós vamos trabalhar com a raiz quadrada negativa. Então todos esses passos, todas essas contas vão se repetir. Portanto, o resultado final, gente, vai ser simplesmente, ó, 1 menos a raiz de 2, tá bom? Não tem por que você perder tempo na sua resolução, né? Reescrevendo tudo isso aqui. Basta trocar o sinal da raiz, ó, e você tem então as duas raízes. Ok, encontramos as duas raízes da nossa equação do segundo grau. Agora falta encontrar quem são as raízes do polinômio de grau 4, né? Então vamos lá. Nós temos aqui x elevado à quarta potência mais 13x elevado ao quadrado mais 36 igual a 0. Muito bem, pessoal. Como é que a gente pode encontrar as raízes deste polinômio aí? Uma técnica muito utilizada é a das possíveis raízes do polinômio. E como é que você determina quem são essas possíveis raízes? Você pega os divisores do termo independente, que no nosso polinômio aqui é o número 36, tá? Então eu vou pegar os divisores do número 36, tanto positivo quanto negativo, tá certo? E eles podem ser aqui as nossas raízes. Aí é tentativa, você vai colocar aqui no lugar do x, vai resolvendo para saber se o resultado vai dar 0. Ou ainda, você pode também pegar esses divisores e dividir pelo coeficiente a deste polinômio para encontrar as raízes fracionárias. Só que nesse caso, como o a é 1, vai dar o mesmo número. Portanto, basta encontrar o divisor do número 36, ok? Então vamos lá, vamos encontrar quem são esses divisores do número 36 para que a gente ache os possíveis valores para as nossas raízes. Então, os divisores do número 36 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos o número 6, mais ou menos o número 9, mais ou menos o número 12, mais ou menos o número 16 e mais ou menos o número 36. Muito bem, aí a ideia é pegar cada um desses números, positivo e negativo, substituir no lugar do x para resolver esta igualdade e saber se o resultado vai ser 0 ou não. Se der 0 é porque ela é uma raiz, se não der é porque não é raiz, tá? Mas percebam o seguinte, aqui nós temos x elevado à quarta potência e aqui nós temos x elevado à quarta potência. Qualquer um desses números que nós formos colocar aqui no x, tanto faz ser positivo como negativo, o resultado sempre vai ser positivo. Então eu vou ter a soma de 3 números positivos. A soma de 3 números positivos, pessoal, nunca que vai dar 0. A não ser que esses 3 números sejam todos eles iguais a 0, que não é o caso aqui. Tá certo? E aí, professor, como é que nós vamos fazer? Aí nós vamos utilizar a informação que a questão falou. Aqui nós estamos trabalhando com o conjunto universo dos complexos. Então eu posso trabalhar aqui também com a minha letra I, com um número imaginário. Aonde esse número imaginário elevado ao quadrado vai dar um número menos 1. Vamos lá, vamos testar. Eu vou pegar então, ó, mais ou menos 1i, mais ou menos 2i, mais ou menos 3i, mais ou menos 4i e por aí vai. Tá bom? Então vamos começar aqui pelo número 1. Supondo que a nossa raiz é o número 1. Então eu vou utilizar o mais ou menos 1i.
Vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, um i, né, que é simplesmente i elevado à quarta potência mais 13 vezes i elevado ao quadrado mais 36, quanto é que vai dar isso aqui? 1 elevado à quarta potência é a mesma coisa que i elevado ao quadrado multiplicado com i elevado ao quadrado. Então isso aqui vai dar menos 1 vezes menos 1. Certo? Isso aqui, ó, é o i elevado à quarta potência. Lembrando que a questão nos ajudou nesse sentido, né? Ela não precisava falar, mas ela colocou para você como uma nota de que a letra i ela é elevada ao quadrado, vai dar igual a 1. Então, ó, i elevado ao quadrado menos 1. I elevado ao quadrado de novo, para dar o i elevado à quarta, vai dar menos 1. Mais 13 multiplicado com i elevado ao quadrado, que é menos 1, mais 36. Quanto é que vai dar isso aqui? Menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Mais 13 multiplicado com menos 1 é menos 13. E 36. Ok. 1 somado com 36 vai dar 37. 37 menos 13 vai dar 24. Opa, se não deu zero é porque esse i, esse 1i, não é raiz. Então você já elimina aqui, ó, tanto ele positivo quanto negativo, o número 1i. Vamos para o 2 agora. Supondo que seja mais ou menos o número 2. As nossas possíveis raízes. Então, ó, nós vamos ter 2i elevado à quarta potência mais 13 vezes 2i elevado ao quadrado mais 36. Quanto é que vai dar isso aqui? 2 elevado à quarta potência é 16. I elevado à quarta potência, nós já fizemos o cálculo aqui, ó. Vai dar o número 1 positivo, certo? Menos 1 com menos 1, né, vai dar 1 positivo. Então deixa eu colocar aqui o resultado do i elevado à quarta potência. Mais 13 multiplicado com 2 elevado ao quadrado vai dar 4. I elevado ao quadrado vai dar menos 1. Mais 36. 16 vezes 1 é 16. 13 vezes 4 vai dar 52. 52 multiplicado com menos 1 é menos 52. Mais 36. Percebam o seguinte, se eu somar 16 com 36 vai dar 52. Então isso aqui vai ficar 52 menos 52, que vai dar quanto? 0. Opa! Então o nosso número mais ou menos 2, tanto o número mais 2 quanto o número menos 2 são raízes, ok? Massa, deixa eu colocar bem aqui do lado, ó. Vou colocar aqui embaixo. O número mais 2i e menos 2i são nossas raízes do polinômio. Então, ó, nós temos aqui uma raiz e nós temos a outra raiz. Como é um polinômio de grau 4, só tem 4 raízes, tá, pessoal? Se nós acharmos mais outros 2 números, acabou a questão. Continuando, vamos pegar agora o mais ou menos 3, fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então, supondo que é mais ou menos 3, nós vamos ter o seguinte: 3i elevado à quarta potência mais 13 multiplicado com 3i elevado ao quadrado mais 36. Quanto é que dá isso aqui? 3 elevado à quarta potência é 81. I elevado a 4, nós já fizemos a conta 2 vezes, né? Vai dar o número 1 positivo. Aqui vamos repetir o número 13. 3 elevado ao quadrado vai dar 9. E i elevado ao quadrado é menos 1. Mais 36. Repete aqui o 36. 81 multiplicado com 1 é o próprio 81. 13 multiplicado com 9 é 117.
117 multiplicado com menos 1 é menos 117, mais 36. Vamos somar os positivos, né? 81 com 36. Quando eu somar, vai dar exatamente 117 positivo. Opa! 117 menos 117 vai dar, então, 0. Logo, as nossas raízes 3i positiva e menos 3i também são raízes. Pronto, encontramos então quem são essas 4 raízes. Deixa eu só anotar aqui, ó. Nossa terceira raiz vai ser 3i e a quarta raiz vai ser menos 3i. Agora é só fazer o quadrado de cada um deles e somar. Vamos fazer aqui na outra página. Primeira raiz, 1 mais raiz de 2 elevado ao quadrado. Mais segunda raiz, 1 menos a raiz de 2 elevado ao quadrado. Mais terceira raiz, é 2i elevado ao quadrado. Mais a outra raiz, que é menos 2i elevado ao quadrado. Mais 3i elevado ao quadrado. Mais a última raiz, que é menos 3i elevado ao quadrado. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Na primeira raiz nós temos um produto notável, então vai ser quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar então 2 raiz de 2, mais o quadrado do segundo, que é simplesmente o número 2. Segundo produto notável, mesmo esquema, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que vai ser o número 2 de novo. Mais 2 elevado ao quadrado vai dar 4. I elevado ao quadrado é menos 1. Próximo termo, ó, menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. I elevado ao quadrado, menos 1. Próximo termo, 3 elevado ao quadrado, 9. I elevado ao quadrado, menos 1. Do mesmo jeito, no último termo, menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9, positivo. I elevado ao quadrado dá menos 1. Ok, aqui nós podemos cancelar, ó, 2 raiz de 2 com menos 2 raiz de 2. E vamos somar os demais. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1 dá 4, 4 mais 2 dá 6. Então deixa eu colocar aqui número 6. E aqui, como tem produto ainda, vamos primeiro fazer os produtos. 4 multiplicado com menos 1 é menos 4. 4 multiplicado com menos 1 é menos 4. 9 com menos 1 é menos 9. E 9 multiplicado com menos 1 é menos 9 de novo. Menos 4 com menos 4 dá menos 8. Menos 8 com menos 9 dá menos 17. Menos 17 com menos 9 dá menos 26. Então é 6 menos 26, que vai resultar, portanto, em menos 20. Logo, o item correto é o item B de bola. Acredito eu que no vestibular 2021.1 tenha sido a questão mais trabalhosa, não a mais difícil, mas a mais trabalhosa. Foi essa questão 20 aqui. Questão 21. Se S é igual a menos 1, mais 2, menos 3, mais 4, menos 5, mais 6, menos 7, mais reticências, mais 98, menos 99, mais 100, então o valor de S é igual a item A, 55, item B, 60, item C, 50 ou item D, 45. Muito bem. Observem, pessoal, que esse S nada mais é do que a soma de duas PAs. Uma PA com os termos ímpares, todos negativos, e uma segunda PA com os termos pares, todos positivos. Então eu vou dizer aqui que a nossa letra S, ela é a soma de duas PAs, tá? Vou chamar aqui, ó, de PA1 mais a PA2. Onde essa PA1, ela vai ser menos 1, menos 3, menos 5, até chegar no número menos 99. E quem é a PA2?
A PA2 ela é 2, 4, 6, 8, até chegar no último termo, que vai ser o número 100. Portanto, para descobrir quem é esse S, basta somar todos os termos da PA1, somar todos os termos da PA2 e depois executar a soma desses dois resultados. Acabou. Bem fácil de fazer isso. Qual é a fórmula da soma de n termos de uma PA? A soma de n termos de uma PA, vou chamar de S' para não confundir com esse S aqui da questão, tá? Ela vai ser primeiro termo somado com último termo multiplicado com a quantidade total de termos da PA dividido por 2. Aqui, gente, a gente não precisa perder tempo calculando quantos termos tem cada uma dessa PA. É 50, é muito fácil. Entre o número 1 e o número 100 alternados, negativo com positivo, eu vou ter metade com negativo e a outra metade com positivo. Fácil. Então nós temos 50 termos em cada uma dessas PAs, tá? Portanto, as somas vão ser S1 da PA1, primeiro termo, menos 1, mais último termo, que é menos 99, dividido pela quantidade de termos, é 50, sobre 2. Menos 1 com menos 99 vai dar menos 100. 50 dividido por 2 vai dar 25. Portanto, nós vamos ter a soma desses termos ímpares aqui como sendo menos 2.500. Acabou. Soma dos n termos da segunda PA. Nós vamos ter aqui, ó, o primeiro termo é o número 2, mais o último termo, que é o número 100, multiplicado com a quantidade de termos, é a mesma da anterior, é 50, dividido por 2. 2 somado com 100 é 102. 50 dividido para 2 é 25. Portanto, 102 multiplicado com 25 vai dar 2.550. Como o S, né, a letra S da nossa questão é a soma dessas duas PAs, então a letra S nada mais é do que 2.550 somado com menos 2.500. Claro, isso aqui vai dar, portanto, 50. Item correto é o item C. Questão 22. Considere uma pirâmide regular cuja base é um quadrado contida em uma esfera, de tal modo que a base da pirâmide contém o centro da esfera e os vértices da pirâmide sejam pontos da superfície esférica. Se a medida do raio da esfera é igual a 1 metro, então a medida do volume da pirâmide em metros cúbicos é igual a item A, 2/3, item B, 3/5, item C, 3/4 ou item D, 1/2. Muito bem, temos aqui um problema de geometria espacial, uma esfera e uma pirâmide, cuja pirâmide está inscrita nessa esfera, de modo que a base dela coincida aí com o plano que contém o centro da esfera, tá? E todos os vértices dessa pirâmide vai estar coincidindo com a superfície esférica. Eu vou colocar uma animação para que fique melhor de visualizar esta situação. Então aí está, nós temos aí, ó, uma pirâmide desenhada dentro de uma esfera, inscrita numa esfera, de modo que o plano que contém a base da pirâmide coincide com o centro da circunferência. Notem que tem um ponto ali, ó, juntando ali o nosso centro de coordenadas, né, x, y, z, que coincide aí com o centro da circunferência, tá? Ok, então estou trazendo aqui a imagem para que fique mais fácil de nós visualizarmos essa resolução. Pode não parecer aqui nesse desenho, mas nós temos que lembrar que cada um desses vértices aqui, ó, tá, da base e também o topo da nossa pirâmide, todos eles estão na circunferência. Tudo bem? Então vamos lá. Notem que a distância do centro até esse vértice é o raio da circunferência. A questão falou que isso aqui mede 1 metro. É 1 metro de raio. Além disso, a distância desse centro até a outra extremidade aqui da pirâmide, ó, no caso aqui o topo da pirâmide, também é o raio dessa circunferência. Então isso aqui também vale 1 metro. Muito bem.
Isso aqui já é o suficiente para nós resolvermos a nossa questão. A questão está perguntando quanto é o volume da pirâmide. Volume de qualquer pirâmide, pessoal, de maneira genérica, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. 1/3 da área da base vezes a altura. Você não precisa ficar memorizando as fórmulas aí de pirâmide quadrada, de pirâmide triangular, de pirâmide pentagonal, não precisa. Nem de cone também. Basta você memorizar essa fórmula genérica aqui. Toda pirâmide, o volume dela é calculado como sendo 1/3 da área da base, aí a base pode ser qualquer figura, né? Vezes a altura dela. Como a nossa base é uma base quadrada, eu vou calcular então a área de um quadrado para colocar nessa área da base. E a altura da pirâmide é essa altura aqui que nós temos, ó, vale 1 metro. Tudo bem? A questão é, como é que eu vou calcular a área da base se nós temos aqui um quadrado, né? Nós sabemos que a área de um quadrado é L ao quadrado. Mas nós podemos calcular a área de um quadrado de outra forma, através da sua diagonal. Eu posso então dizer que a área desse quadrado, que neste caso aqui é a nossa área da base, tá certo? Ela pode ser calculada como sendo diagonal elevado ao quadrado dividido por 2. Mas, Renato, por que você vai trabalhar com essa fórmula envolvendo a diagonal e não a fórmula comum do L elevado ao quadrado? Porque nessa questão, pessoal, nós não temos a medida do lado. Eu até posso encontrar a medida do lado do quadrado aqui, tá? Mas como é mais fácil achar a medida da diagonal do quadrado, vamos trabalhar pelo modo mais fácil. A diagonal desse quadrado, ó, é a linha reta que une dois vértices opostos, tá? E esses dois vértices opostos, como eles estão sobre a circunferência, sobre a nossa esfera, na verdade, né? E eles estão diametralmente opostos, nós temos então o diâmetro dessa circunferência. Se o raio é 1 metro, o diâmetro dela vai ser 2 metros. Portanto, a diagonal do quadrado também é 2 metros. Olha que fácil. Então, ó, a área da base ela vai ser 2 elevado ao quadrado, que corresponde aqui à diagonal, ou o diâmetro da circunferência, dividido por 2. 2 elevado ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 é 2. E a altura é 1. Pronto, volta aqui na fórmula e morreu Maria Preá. Eu vou continuar bem aqui, tá? Ó, volume vai ser igual a 1/3 da área da base, que eu acabei de calcular aqui, é 2, vezes a altura, que é 1. Está bem aqui no desenho, vale 1. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2. Então vai ficar 2 sobre 3 metros cúbicos. Morreu Maria Preá. O item correto, portanto, é o item A. E aí, pessoal, curtiram a resolução? Espero que sim. Se tiverem dúvidas, podem deixar no comentário que assim que possível eu respondo. Você já me segue no Instagram? O quê? Ainda não? Pois dá uma passadinha lá. Tem um materialzinho legal lá para vocês também. Matemática Pai d'Égua. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!